Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, Conflito Iminente. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu e os meus irmãos nos unimos em oração para te adorar e para suplicar que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós neste momento. Ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Conflito iminente. Verso áureo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Existe um dispositivo médico relativamente novo chamado de biochip ou VeriChip. Esse aparelho é do tamanho de um grão de arroz e pode ser implantado em um paciente. O biochip contém informações sobre o histórico médico do paciente que podem ser obtidas passando um scanner externo em toda a área onde o biochip for inserido. Alguns cristãos veem isso como uma parte da conspiração para impor a marca da besta. Para outros, a marca da besta tem a ver com o código de barra de alimentos. Ou seria, então, um número misterioso em uma nota de dólar que supostamente soma 666. Para alguns, tem a ver com a ordem maçônica ou com o Illuminati, helicópteros negros da ONU ou as Nações Unidas. Existem muitas suposições, mas o que a Bíblia realmente nos fala sobre o sinal da besta? A lição desta semana revela o conflito sobre adoração. Satanás desafiará a autoridade de Deus. O sábado se tornará o centro de um conflito sobre adoração. Satanás odeia o sábado, por quê? Porque o sábado revela o Criador. Ele, Satanás, usará a coerção, a pressão, a perseguição, a força para quebrar nosso compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus. O apelo divino, o apelo final, chama à fidelidade a Jesus. Apesar da perseguição, permanecer fiel a Jesus. A força de Jesus nos conduzirá no conflito final da terra. A força de Jesus é o poder do Espírito Santo que em você habita. A lição desta semana fala sobre os capítulos 35 e 36 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, o conflito final no Apocalipse. A mensagem do Apocalipse é muito mais do que símbolos enigmáticos, bestas e imagens estranhas. Fala de verdades eternas para os últimos dias, para a nossa geração. O conflito entre Cristo e Satanás, que foi iniciado lá no céu, conforme diz em Apocalipse capítulo 12, será concluído agora nesta última geração. O conflito gira em torno de adoração. A quem vamos adorar? Ao Criador dos céus e da terra, que colocou um selo chamado selo do Deus vivo no 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor, ou adorar o papado, aquele que se intitula Deus, aquele que se assenta querendo parecer Deus e que tentou anular a lei de Deus e substituiu o sábado para o domingo, colocando o domingo como o sinal da sua autoridade. A quem vamos adorar? Vamos comparar o que diz Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e vamos ver então os versos 7 e 9. Apocalipse capítulo 14 e os versos 7 e 9. Leia comigo. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é um convite divino para adorá-lo. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um convite para adorar o Criador dos céus e da terra. E o memorial da criação é o 7º dia da semana. Deus colocou no sábado
um monumento que mostra semanalmente, comprova semanalmente que existe um Criador, que o mundo não surgiu por acaso, não foi de uma explosão, mas que uma mente superior e inteligente nos criou de forma muito especial. A Bíblia nos fala sobre o criacionismo e o sábado é o sinal de que Deus é o Criador. Queridos, a Bíblia fala que a primeira mensagem angélica é um convite para adorar o Criador dos céus e da terra. E aqui diz no capítulo 14 e no verso 9, a terceira mensagem angélica é uma advertência contra a adoração deste suposto Deus, deste falso Deus, o anticristo, aquele que se intitula Deus, aquele que mudou a lei de Deus e que busca ser adorado. Veja a advertência que está aqui na terceira mensagem angélica, no capítulo 14 de Apocalipse, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você percebe que a terceira mensagem angélica é uma advertência muito séria contra a adoração da besta e da sua imagem, do poder papal e do poder dos Estados Unidos, o protestantismo apostatado que se uniu ao papado e que vai usar toda a sua força e influência mundial para impor a adoração ao papado através da santificação do domingo. Vamos ler também em Apocalipse capítulo 4 e o verso 11. Apocalipse capítulo 4 e o verso 11. Abra sua Bíblia e leia comigo. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Aqui diz que Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador. Queridos, no Apocalipse, adoração e criação estão indissoluvelmente ligadas. Apocalipse 14, 7 nos chama para adorar o Senhor da criação, em contraste com a teoria da evolução que tem conquistado o mundo nos últimos 2 séculos. O sábado é um lembrete da nossa identidade, reforçando sempre que somos criados e que o Criador é digno de lealdade e adoração. Essa é uma das razões pelas quais o diabo odeia tanto o sábado. Por quê? Semanalmente ele está lembrando que existe um Criador. E Satanás é um falso Deus que foi derrotado por Jesus Cristo. A cabeça dele já foi esmagada, a cabeça da serpente, e ele está destinado à perdição. Ele será queimado no final dos 1000 anos. Por isso ele odeia o Criador. E o símbolo do Criador, o sinal do Criador, o selo do Deus vivo, que é o sábado. Qual é a expressão final de adoração ao Criador? Apocalipse 12, 17. Abra sua Bíblia. Apocalipse 12, 17. A expressão final de adoração ao Criador. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O ódio que Satanás tem ao Criador, o ódio que Satanás tem ao sábado como dia santo, ele coloca todo este ódio num povo chamado de o remanescente fiel de Deus. Esse remanescente fiel de Deus observa os 10 mandamentos, guarda o sábado e por isso são odiados por Satanás. O dragão irou-se contra a mulher, a igreja de Deus, o resto da sua descendência, exatamente os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Lemos também no capítulo 14 e no verso 12. Apocalipse 14, 12 nos dá a identidade deste remanescente fiel dos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você faz parte deste remanescente, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você não fizer parte deste remanescente, você não poderá subir para o céu,
porque Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja fiel, o seu remanescente, aqueles que abraçam a Jesus como Salvador e aqueles que se tornam submissos e obedientes a Deus, guardando os seus mandamentos. Adorar o Criador por meio da observância dos mandamentos divinos está em oposição direta à adoração da besta. Queridos, no fim dos tempos, Deus terá um povo leal a Ele, apesar da oposição, da perseguição mais feroz da história. Ao passo que a observância do domingo, o falso sábado, de acordo com a lei do Estado e da forma contrária ao quarto mandamento da lei de Deus, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado, conforme Êxodo, capítulo 20, versos 8 até o verso 11, a guarda do sábado será uma prova de lealdade ao Criador. O sábado é um símbolo tão fundamental do Criador que remonta ao Éden, ao Jardim do Éden. Assim, procurar usurpá-lo, como fez o poder romano papal, conforme Daniel 7:25, é tentar usurpar a autoridade divina em seu nível mais fundamental possível. Deus como Criador, isso nos mostra por que o sábado será um ponto tão controverso nos últimos dias. Queridos, a pedra de toque, agora no tempo do fim, será o sábado. Ele vai identificar os verdadeiros adoradores de Deus. Porque Ezequiel 20, verso 12 diz: "E lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica." Este sinal de lealdade entre você e Deus está na sua santa lei. Por isso, Jesus diz em João 14,15: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Aleluia! Na parte de segunda-feira, a crise vindoura. A profecia da marca da besta, Apocalipse 13, nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Desde que Jesus morreu na cruz, o inimigo sabe que foi derrotado, mas ele está lutando para levar consigo o maior número possível de pessoas. A estratégia de Satanás é um engano. Quando isso não funciona, então ele usa a força, a perseguição. Ele está por trás do decreto dominical e ele está por detrás também do decreto de morte para aqueles que se recusam a adorar a besta ou receber a sua marca. A perseguição religiosa não é novidade. Ela sempre existiu. Ela existe desde que Caim matou Abel. Por quê? Porque Abel era obediente a Deus. Jesus disse que isso aconteceria também no tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. O que a igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se aplica à igreja de Cristo agora nessa última geração? Vamos ler João capítulo 16. João capítulo 16 e o verso 2. "Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus." Assim foi no início da igreja cristã no primeiro século, assim também será nesta última geração. Queridos, lemos também em Mateus capítulo 10 e o verso 22. Leia comigo. "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." E também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 12. "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." A Bíblia é clara, Jesus falou abertamente que aqueles que o amam e aqueles que obedecem os seus mandamentos serão perseguidos. Perseguiram a Jesus, perseguirão também aos seguidores de Jesus. E também lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o verso 12. "Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse." Não estranhe a perseguição. Perseguiram a Jesus, perseguiram aos apóstolos, perseguiram aos valdenses, perseguiram aos reformadores do século XVI,
Queridos, nós somos o remanescente de Deus na terra. Nossa pátria está no céu. A perseguição tem sido comum, aconteceu na Roma pagã, mas foi especificamente evidente na crueldade da igreja medieval para com os fiéis durante a Idade Média, a Idade Escura, de supremacia papal de 1260 anos. Queridos, milhões de mártires foram mortos por amor a Jesus Cristo. A marca da besta é apenas o elo final dessa cadeia. Como as perseguições passadas, seu objetivo é forçar todos a se conformarem com um falso sistema de crenças e de adoração. A profecia indica que a perseguição começará com sanções econômicas. Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca da besta. Qualquer um que se recuse a receber a marca da besta acabará sob um decreto de morte. Isto está em Apocalipse 13. Abra sua Bíblia. Apocalipse 13, e vamos ler então o verso 15 e 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, tanto o decreto dominical como o decreto de morte, eles serão aprovados a partir dos Estados Unidos da América do Norte, a imagem da besta. É realmente o país protestante apostatado que se uniu ao papado para o domínio mundial. E dessa perseguição, a partir dos Estados Unidos da América do Norte, ela vai se espalhar para o mundo todo. E aqui diz o verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos, a fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta, quando o teste final chegar, o diabo encoraja-os a fazer concessões. Quando parece que o mundo inteiro segue a besta, de repente a cena muda e a câmera profética se concentra nos fiéis e diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Os fiéis vivem em obediência piedosa a Jesus Cristo. Pela graça ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. Enquanto o mundo segue a besta, o fiel remanescente segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, 4. Pelo poder de Jesus, triunfam sobre os poderes do inferno dispostos contra eles. Como vimos na lição 9, o conflito central entre o bem e o mal é sobre a adoração. A quem vamos adorar? A quem estamos adorando? Vamos adorar o Deus que escreveu os 10 mandamentos? Ou vamos adorar o papado que escreveu os 10 mandamentos do catecismo romano? Você segue a Bíblia ou você segue o catecismo romano? A quem você está adorando? A besta usa o engano e quando isso falha, usa força, usa coerção, usa a lei do Estado. Você permite que problemas econômicos comprometam a sua guarda, a sua obediência a Deus? Porque você não poderá comprar nem vender, você vai abandonar a obediência a Deus, deixar de guardar o sábado e se tornar um guardador do domingo? Queridos, vamos lembrar que Deus prometeu que agora no tempo do fim, nesta angústia qual nunca houve, o seu pão e a sua água serão certos, garantidos. O mundo estará passando por seca e por fome, mas o remanescente fiel de Deus recebe a certeza que Deus deu. A sua água e o seu pão serão certos. É Deus quem sustentou o seu povo no passado, é Deus quem sustentou Elias, fazendo um lanche e mandando para Elias para sustentá-lo. Queridos, Elias foi sustentado durante os 3 anos e meio de seca no período de Jezabel e Acabe. O remanescente de Deus será sustentado no período de perseguição, no período de seca e de fome. Sua água e o seu pão serão certos. Aleluia!
na parte de terça-feira, identificando a besta, parte 1. De onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos ler o verso 1 e o verso 2. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Água em profecia significam povos, multidões. Então a besta, este poder, ele surgiu de uma região superpovoada, exatamente a Europa, uma região superpovoada. Foi ali que nasceu o chifre pequeno, no meio dos 10 outros chifres. Os 10 outros chifres representados ali em Daniel capítulo 7, os 10 chifres representam as 10 nações que surgiram do Império Romano. Quando o Império Romano acabou em 476, surgiram então as nações da Europa. E no meio destas nações da Europa surgiu um chifre pequeno, ou seja, um poder pequeno, que derrubou 3 dos 10 anteriores. Érolos, Vândalos e Ostrogodos foram derrubados, destruídos, para que o chifre pequeno, Roma papal, crescesse e se fortalecesse. Queridos, este poder, portanto, surgiu na Europa. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, é um poder, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E o verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, o leopardo nos lembra a Grécia, e os seus pés como os de urso, o urso nos lembra a Medopérsia, e a sua boca como a de leão, o leão nos lembra Babilônia. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A Bíblia está mostrando que este poder religioso representado pela besta que subiu do mar, ele seria uma mescla, seria uma miscigenação, seria um sincretismo da filosofia grega, da religião persa e da religião babilônica. Queridos, e é exatamente isso que o papado é. É uma mistura de Babilônia, da Pérsia e da Grécia. E aqui diz no finalzinho do verso 2, que este poder recebeu o seu poder e o seu trono e seu grande poderio do dragão. O dragão é Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que o dragão é a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Mas ele tem um representante na terra e deu para este representante o seu trono e seu poderio, sua autoridade. Apocalipse 12, versos 3 até o verso 5, diz que o dragão tinha como objetivo destruir o Filho de Deus, ou seja, o filho da mulher, quando ele nascesse na terra. Aqui diz em Apocalipse capítulo 12, versos 3 a 5. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quando Jesus Cristo nasceu, Satanás tentou destruir a vida do Filho de Deus, ainda bebê. Mas Deus o protegeu, porque Jesus Cristo veio para enfrentar a Satanás na idade adulta. Aonde Adão caiu, o segundo Adão venceria a Satanás. Queridos, Jesus é o segundo Adão. Por isso, Jesus Cristo foi preservado quando nasceu para que não fosse morto ainda bebê. E o verso 5 diz, e deu à luz a um filho, ou seja, Jesus, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Depois de morrer na cruz, ele ressuscitou e ele subiu ao céu. E ele está no céu, ele vive, e porque ele vive, nós também viveremos. Queridos, mas sendo Jesus Cristo arrebatado para o céu, a sua igreja, os seus seguidores permaneceram na terra. E agora Satanás investe todo o seu ódio, sua perseguição contra a igreja de Jesus. O remanescente fiel que ficou na terra. É contra eles que Satanás tem ódio. O diabo, agindo por meio de Roma, tentou destruir a Jesus Cristo. O arqui-inimigo de Deus usa instituições políticas e religiosas para realizar os seus propósitos.
O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade, Apocalipse 13:2. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino, o imperador romano Constantino, mudou a capital de Roma para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares de Roma. Assim, Roma pagã deu à besta a sua sede ou a sua capital. Na ausência de um imperador em Roma, o bispo de Roma subiu em poder. Ele foi grandemente beneficiado pelo imperador romano quando a capital do império saiu de Roma e foi para Constantinopla. Agora a principal autoridade, o maior poder em Roma, agora era o bispo de Roma. Queridos, Isaac Bacchus declarou, ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima do Deus do céu. De acordo com Thomas Hobbes, o papado não é senão um fantasma do falecido Império Romano, sentado, coroado sobre o túmulo deste. Exatamente, quando Roma Imperial deixou de existir, continuou Roma Papal. Roma, sempre Roma. Desde o ano 168 a.C., quando Roma dominou o mundo. Até hoje, Roma está dominando o mundo. Começou com Roma pagã, Roma imperial, e hoje é Roma papal. É o maior poder na terra. A besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Essa besta não é uma pessoa, mas é um sistema, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. E a sua sede está na cidade dos 7 montes. Isto está claramente revelado na profecia de Apocalipse 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17 e o verso 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Esta mulher de Apocalipse 17, ela é a prostituta que se prostitui com os grandes reis e princesas e líderes mundiais. Esta prostituta está embriagada pelo sangue dos mártires. Diz aqui em Apocalipse 17, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Queridos, esta prostituta que cavalga sobre a besta, carregada pelo dragão, sustentada pelo dragão, recebeu sua autoridade e o seu trono do dragão. A besta de Apocalipse 13 é a mesma prostituta de Apocalipse 17. Ela é embriagada pelo sangue dos santos que ela matou, porque foram mais de 50 milhões de mártires na Idade Média. Ela tem a sua sede na cidade dos 7 montes. Será que está difícil você identificar? Você vai ao Google e ali pesquisa qual é a cidade dos 7 montes. É Roma. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, aqui diz claramente, Apocalipse 17, verso 9, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A cidade dos 7 montes, historicamente, é Roma. E a mulher, ou seja, a igreja ali assentada, é a igreja romana. Meu querido irmão, a profecia não poderia ser mais clara do que está sendo. Agora, qual é a palavra-chave usada para identificar o poder da besta? Vamos ler aqui em Apocalipse 13, o verso 6. Apocalipse 13, verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, e para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Este poder comete blasfêmia. Blasfêmia é quando alguém se coloca no lugar de Deus. Queridos, quando Jesus perdoou pecados, aqueles que odiavam a Jesus gritaram, dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? No caso de Jesus, não foi blasfêmia, porque ele é Deus, Deus eterno. Porém, quando Roma papal
na pessoa dos papas e na pessoa dos padres, eles ousam perdoar pecados, estão cometendo blasfêmia. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, ser adorado, aceitar ser adorado, pretender ter o poder de mudar a lei de Deus, anulando a santificação do sábado, substituindo-o pela santificação do domingo. Queridos, isso é blasfêmia, se colocar no lugar de Deus, tentar mudar a lei de Deus. E aqui diz claramente a profecia, Apocalipse 13, verso 6, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, porque ele anulou a lei de Deus. Mas existe um fiel remanescente na terra que guarda os mandamentos de Deus. E aqui diz o verso 5, abra sua Bíblia, Apocalipse 13, 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir o quê? Grandes coisas, ou seja, coisas arrogantes e blasfêmias novamente. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Este poder religioso romano dominou o mundo por 1260 anos, 1260 anos na Idade Média, 538 a 1798. Queridos, mas a profecia está mostrando que quando a ferida mortal for totalmente curada, e a ferida mortal que foi feita contra o papado em 1798, através da prisão do Papa Pio VI, esta ferida mortal começou a ser curada em 1929 através do Tratado de Latrão. Mas a ferida não foi completamente curada ainda, mas quando for aprovada a lei dominical e o mundo todo estiver observando o domingo no lugar do sábado, e o povo de Deus, o fiel remanescente, estiver guardando o sábado, o santo dia do Senhor, sendo perseguido pelo poder romano e sendo perseguido também pelo protestantismo apostatado, representado pela imagem da besta. Queridos, neste período, a ferida mortal terá sido curada totalmente. Você pode aguardar para o tempo do fim, para agora, para a nossa geração, quando a lei dominical for aprovada e for implantada no mundo todo, a perseguição, a angústia qual nunca houve, acontecerá. Mas você será protegido pelo Pai Celestial, por Jesus Cristo, pelos seus santos anjos. O papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. A primeira afirma que os seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra. Isto é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados e só Deus pode ser adorado. Meu querido irmão, você e eu somos do remanescente fiel de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre você, sobre mim. O Espírito Santo escreve na nossa testa o nome do nosso Pai e o nome de Jesus Cristo. E escreve também na nossa testa santidade ao Senhor. E o nosso destino é a Nova Jerusalém. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Identificando a Besta, parte 2. Em vez de adorar a besta, a alegria do povo de Deus está em adorá-lo, ao Criador dos céus e da terra. Sua obediência brota de um coração grato e fiel. São fiéis a Ele porque sabem quanto Ele é fiel ao seu povo. Vamos ler agora Apocalipse 13, verso 5. Qual é a característica distintiva da besta que subiu do mar? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Se você entender os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, como uma referência à supremacia papal da Idade Média, de 1260 anos, está bem, não está errado. Mas lembre-se que esta profecia de 42 meses tem dupla aplicação. Aplica-se ao período de 1260 anos da Idade Média, mas aplica-se também à última supremacia papal de 3 anos e meio, agora no tempo do fim. A Bíblia mostra que esta expressão profética de 3 anos e meio surgiu quando Jezabel dominava sobre o povo de Deus no tempo de Elias.
e então Deus reteve a chuva e não choveu por 3 anos e meio. A história vai se repetir no tempo do fim, quando a lei dominical for aprovada, quando a lei de Deus for anulada na face da terra, quando Deus for banido como Criador dos céus e da terra. Deus vai mostrar o seu desagrado retendo a chuva por 3 anos e meio. Lembre-se, a primeira vez que Deus usou a expressão 3 anos e meio foi de forma literal no tempo de Jezabel. A segunda vez que Deus usou a expressão de 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, foi de forma profética, 1260 anos. E agora, no tempo do fim, Deus volta a usar a expressão 3 anos e meio de forma literal, 42 meses, 3 anos e meio literais. É a última supremacia papal, curta, mas intensa. Por isso é chamada de angústia qual nunca houve. Hoje os líderes mundiais dão as boas-vindas ao pontífice romano como embaixador da Igreja de Roma e o visitam regularmente no Vaticano. Em um mundo de instabilidade sem precedentes, o cenário está sendo preparado para que o pontífice romano se torne o aclamado líder moral do mundo, que vai unir as pessoas, vai reunir as religiões. Durante o seu discurso do dia 6 de junho de 2012, para mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa Bento XVI declarou: o domingo é o dia do Senhor e dos homens e mulheres. Um dia em que todos devem ser livres, livres para a família e livres para Deus. Ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana. Palavras do Papa Bento XVI. Queridos, o mundo está se reunindo para impor a lei dominical, o Domingo Verde, o Domingo Ecológico. O livro O Grande Conflito revela claramente aonde esse movimento nos levará. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Os que guardam o sábado serão acusados de deslealdade ao governo. Ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como estabelecidas por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos de Deus serão caluniados e condenados. Mas Jesus Cristo não abandona o seu povo. Você será protegido pelo Pai Celestial, pelos anjos de Deus. Com que velocidade, meu querido irmão, minha querida irmã, com que velocidade os eventos do fim dos tempos podem vir sobre nós? Lembre-se, os últimos acontecimentos serão rápidos, mas o remanescente fiel de Deus permanecerá firme, como vendo o invisível. Pela fé, nos submeteremos a Deus e adoraremos a Deus e receberemos o selo do Deus vivo. Jesus Cristo voltará para buscar o remanescente fiel. Você faz parte dele. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a besta da terra, a besta que subiu da terra. Apocalipse 13 mostra a besta que subiu do mar, o poder papal romano. E a besta que subiu da terra, a besta que parecia um cordeiro, mas não era cordeiro. Tinha 2 chifres e falava como dragão. Perceba que a besta que subiu do mar, o papado, recebeu o poder, a autoridade e o trono do dragão. E a besta que subiu da terra fala como dragão, ou seja, é o mesmo Satanás que está dominando os 2 poderes, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Ambos os poderes estão sendo manipulados e usados por Satanás, que é o dragão. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse 13, versos 11 até o verso 18. E vi subir da terra, ou seja, subir do mar significa surgir no meio de uma região superpovoada. E subir da terra significa surgir numa região despovoada. Portanto, os Estados Unidos da América do Norte surgiram numa região despovoada. Exatamente no ano de 1798, quando a besta que subiu do mar
recebia a ferida mortal através da prisão do Papa Pio VI, 1798, neste mesmo ano. Os Estados Unidos da América do Norte foram reconhecidos como nação pela França. 1798, os Estados Unidos foram reconhecidos como uma nação pela França. Queridos, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, porque os Estados Unidos parecem cordeiro, mas não é cordeiro. Fala como dragão, diz aqui, e falava como dragão. E o verso 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Então a chaga mortal será curada. E quando ela for curada através da lei dominical, uma lei dominical que será imposta pelos Estados Unidos da América do Norte em homenagem ao poder papal, então haverá uma perseguição, uma angústia qual nunca houve. E aqui diz o verso 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida mortal da espada e vivia. Ou seja, a ferida mortal, ela será curada. Começou a ser curada em 1929 e será totalmente curada quando a lei dominical for implantada. E o verso 15 diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então o decreto dominical será seguido depois por um decreto de morte. Contra quem? Contra os que guardam o mandamento de Deus. Verso 16. E faz que as nações pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. É o sinal da besta, colocado no lugar do sinal de Deus. Se você identifica através da Bíblia o sinal de Deus, você já saberá qual é o sinal da besta. Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz que o sinal de Deus é o sábado. E lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Deus colocou o sábado como um memorial da criação, para lembrar semanalmente de que existe um Criador dos céus e da terra e que ele merece ser adorado, ele precisa ser adorado e ele é adorado pelo remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Meu querido irmão, Jesus Cristo está revelando através da profecia que existe o verdadeiro Deus que precisa ser adorado e que existe na terra um poder falso, um falso Deus que pretende ser adorado e pretende ter poder e vai impedir os que guardam os mandamentos de Deus, vai tentar impedi-los de comprar ou vender. Mas o povo de Deus será sustentado pelo Pai Celestial, que nunca abandonou os seus filhos, nunca abandonou e não vai abandonar. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666 identifica o poder humano que se levanta querendo parecer Deus no lugar de Deus, se assentando no trono, dizendo ser Deus. Queridos, será que está difícil você identificar quem é este poder? Este poder está assentado sobre a cidade dos 7 montes. É simples. A profecia é clara. Abra a sua Bíblia mais uma vez em Apocalipse 17, verso 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Esta igreja romana, que tem sua sede na cidade dos 7 montes, o líder dessa igreja reivindica o poder de perdoar pecados, de mudar a lei de Deus e quer ser adorado. Mas o fiel remanescente de Deus adora a Deus. Este poder romano, que pretende ser Deus na terra, é um poder que será derrotado por Jesus Cristo.
Leia também Apocalipse 17 e o verso 14. E combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Você está sendo chamado, meu querido irmão, para a vitória. Submissos a Jesus Cristo, fiéis guardadores dos mandamentos de Jesus Cristo, nós receberemos o selo do Deus vivo, o batismo do Espírito Santo. Assim como aqueles 3 jovens hebreus, lá no tempo do rei de Babilônia, Nabucodonosor, quando ele fez aquela grande estátua de ouro e exigiu que todos se ajoelhassem diante daquela estátua, Daniel capítulo 3. Mas os 3 amigos de Daniel não se ajoelharam e foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas não foram queimados porque Jesus Cristo apareceu dentro da fornalha de fogo ardente, andando no meio do fogo, conversando com os 3 jovens hebreus. Deus não desampara os seus filhos, Deus não desampara o seu remanescente fiel. Hoje também, quando o mundo todo estiver se curvando diante da imagem da besta e recebendo o sinal da besta, Deus terá na terra, Deus tem na terra um remanescente fiel. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia. E na Bíblia somente, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião dos sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria. Nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, deveremos conferir se há um categórico "assim diz o Senhor". É assim que o povo de Deus vive, buscando sempre um "assim diz o Senhor", o está escrito. Nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Nós adoramos a Deus e a Deus, o Criador dos céus e da terra, a Ele somente. É a estes que Jesus Cristo voltará para buscar e levar para o céu. Vamos viver com Jesus Cristo para sempre. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer derramar sobre você o Espírito Santo, para que você seja uma possessão do Espírito Santo, para que a sua mente seja santa, para que os pensamentos de Jesus, a mente de Jesus, sejam implantados em você. Eu e você, unidos a Jesus Cristo, batizados pelo Espírito Santo, preparando um povo, preparando a nossa família para a volta de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, humildemente nós pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e que o Senhor nos ensine a obediência, que nos dê a mente obediente de Jesus Cristo e que sejamos os teus representantes na terra, o remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e a fé em Jesus. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você a paz de Jesus. Amém.